Olá, eu sou João Paulo Vídeo, bacharel em História da Arte e mestrando em Artes Visuais na linha de História e Crítica da Arte do PPGAV EBA UFRJ. O título da minha comunicação é Renina Katz e os anos de formação na EMBA. Apesar de Renina Katz ser considerada uma artista importante para a consolidação da gravura moderna em nosso país, ainda são escassas as reflexões sobre seu trabalho. Com a presente comunicação, buscamos ampliar sua narrativa, adotando como recorte os anos de formação. Com o auxílio de fontes primárias, apresentaremos a trajetória da aluna engajada, como, por exemplo, a participação no movimento estudantil e os laços constituídos. Nesse sentido, propomos-nos difundir uma perspectiva referente aos subsídios iniciais para a sua carreira artística. No levantamento de bibliografia para a pesquisa, observamos que os livros dedicados a Renina Katz contêm uma tentativa de reconstituir a trajetória a partir de relatos, sendo ela a única responsável por contar sua história. Portanto, destacamos a ausência de narrativas construídas por outras vozes, as quais se fazem necessárias. O caráter autobiográfico das publicações abrange mais de 7 décadas de atuação profissional, com a preocupação de apresentar ao leitor as mudanças e permanências, tanto no que se refere ao campo plástico como ao discurso crítico. Nos depoimentos se evidencia a importância da formação artística, dos mestres e as referências visuais, assim como constam declarações sobre a instituição onde estudou. Em vista disso, nos interessa discorrer acerca das contribuições da Escola Nacional de Belas Artes, a EMBA, para sua formação. A leitura das entrevistas nos exige cautela, porque as respostas são tanto um esforço da memória, depois de meio século dos acontecimentos, passíveis de falhas por retomar o passado longínquo a partir de uma perspectiva do presente, bem como em razão do privilégio atribuído aos fatos que ela julgou serem mais relevantes do que outros. Assim sendo, as declarações precisam ser interpretadas à luz de documentos, sempre que possível, para comprovar a veracidade histórica. Esses são subsídios tanto para a revisão do recorte estudado, quanto para a confrontação da narrativa uníssona. Renina Katz é paulista de coração, carioca de registro e fluminense de nascimento. Primogênita, nasceu no dia 30 de dezembro de 1925 no município de Niterói, então capital do Rio de Janeiro. Seus pais eram poloneses de origem judaica, que devido à propaganda antissemita e intensa perseguição, refugiaram-se no Brasil após o término da Primeira Guerra Mundial. Em suas declarações, refere-se à família como uma grande incentivadora das manifestações artísticas, o pai em relação à música e a mãe contribuindo para a sua formação literária. Desde criança fazia cópias de ilustrações dos livros infantis, como os contos dos irmãos Grimm, sendo a prática do desenho considerada por sua família uma vocação especial. Frequentou concertos e aprendeu a tocar instrumentos, porém não seguiu a carreira de musicista como sua prima, a pianista Janette Herzog, principal incentivadora de suas escolhas. Embora tenha recebido estímulos para a música, acreditava que sua verdadeira inclinação eram as artes plásticas. Nesse sentido, após concluir o ensino secundário, informou aos pais a carreira que gostaria de seguir e assim o fez. Ao contrário do que ouvimos com frequência de tantas pessoas que sonhavam em estudar na EMBA, tal ambição não estava em seus planos. Antes de ser uma vontade, foi uma imposição, porque o pai aceitou a sua escolha de ser artista, mas em contrapartida exigiu uma formação de nível superior. O episódio foi narrado a diferentes pessoas, e todas as vezes destacou a importância que ele atribuía ao ensino sistemático, diferente da relação autodidata presente nos ateliês, onde não há provas, notas e certificado. E não é exagero quando nos referimos a uma imposição, uma vez que, caso não buscasse uma instituição para obter a formação necessária, ficaria sem o estímulo afetivo e o apoio financeiro. Após a admissão, por exemplo, ele conseguiu o andar da loja onde trabalhava para que ela pudesse ter seu próprio ateliê, um suporte fundamental para a jovem artista. Na perspectiva de seu pai, na universidade ela teria a oportunidade de aprender a pintar com propósito, visto que as disciplinas forneceriam os subsídios necessários para desenvolver uma produção consistente. Assim como, o ambiente seria capaz de ampliar os horizontes, dado que teria contato direto com profissionais qualificados, os quais estavam ali justamente para orientar os interessados em seguir uma carreira. Apesar do consentimento, referiu-se à decisão dela como, abre aspas, a melhor maneira de morrer de fome, fecha aspas. Afinal, que garantias de estabilidade financeira possuía o artista plástico em nosso país? E a artista mulher? Quais chances possuía de ser bem-sucedida? Voltaremos a essa questão mais adiante. No que se refere à data de ingresso na EMBA, as respostas costumam variar.
Porém, no livro de matrícula, consta ter sido no curso livre de pintura em março de 1945. Nos 2 primeiros anos se inscreveu em 6 disciplinas em vez de 4, um adiantamento que a permitiu concluir a formação um ano antes do previsto. Após terminar todas as disciplinas, buscou complementar os estudos na Faculdade Nacional de Filosofia, onde se matriculou no curso de desenho a fim de obter uma habilitação que a permitisse atuar como professora. Reconhecida pelo seu engajamento político, poucos meses após a admissão na EMBA, integrou a chapa eleita para a diretoria do centro acadêmico, tornando-se a segunda secretária. Tal entidade estudantil possui um salão onde eram promovidas exposições e conferências. Nesse mesmo espaço, em 1950, foi realizada sua primeira exposição individual, sendo importante para estudante devido à visibilidade dada aos seus trabalhos. Atuou como representante da União Nacional dos Estudantes, no Diretório Central dos Estudantes e na União Metropolitana dos Estudantes. Assim sendo, frequentou assembleias e congressos, participando ativamente dos debates. No cargo de secretária de Cultura da UNE, foi responsável por elaborar atividades como exposições, projeções de filmes e outras manifestações artísticas. Pertencente à geração pós-guerra, buscava afirmar sua ideologia não somente na militância política, como também por meio da produção artística. O período é caracterizado por uma renovação efervescente, com abertura para discussões e rompimento de barreiras. De acordo com Horácio Amaral, abre aspas, em decorrência assim das intensas agitações sociais de nosso tempo, o artista se sente impelido a participar, ele também, com sua produção, de eventos que o chocam vivamente, como guerras, revoluções, perseguições e injustiças sociais. Fecha aspas. Com base nessa citação, torna-se possível citar o exemplo de sua participação em agitações sociais. Primeiro, em 1949, quando, junto aos colegas da EMBA, integraram a Comissão Provisória para a criação do Clube de Propaganda da Organização das Nações Unidas, a ONU. O objetivo era divulgar o trabalho dessa entidade, defender a liberdade dos homens e evitar uma nova guerra, uma vez que as feridas da última ainda não haviam se cicatrizado. Um outro episódio a ser mencionado ocorreu em 1950, quando 3 jovens universitárias foram presas enquanto distribuíam cartazes, jornais e prospectos de candidatos do Partido Republicano Trabalhista, PRT. Os policiais compreenderam a ação como um comício relâmpago. Helena Katz, junto de 2 colegas da Faculdade Nacional de Medicina, Berta Trindade e Dulce Morgado, foram levadas à delegacia por serem as únicas do grupo que não conseguiram fugir. Elas foram acusadas de causarem desordem e desacatarem a autoridade, sendo o episódio descrito pela imprensa como uma violenta propaganda vermelha. Vinculada à esquerda durante a juventude, manifestou apoio a diversas causas, por meio de abaixo-assinados e declarações públicas. Na escola, foi contemporânea de Abelardo Zalois, Fernando Pamplona e Maria Laura Radspieler, para citar somente aqueles que deram continuidade à carreira artística. Frequentava o Café Vermelhinho, localizado em frente à Associação Brasileira da Imprensa, considerado ponto de encontro de escritores e artistas, um espaço de sociabilidade e para estabelecer parcerias. Nessa época era possível encontrar ali os escritores Flávio de Aquino e Rubem Braga, assim como os pintores de Cavalcante e José Pansetti, pessoas com quem teve contato. Entre seus veteranos, destacamos o nome de Puty Lazarotto, responsável por incentivá-las a frequentar o Liceu de Artes e Ofícios, tal como por recomendá-la a ilustrar o periódico Joaquim. Apesar do curto período de convívio na instituição, esse foi suficiente para estreitar os laços de amizades entre eles. Em 1948, o jornalista Ney Machado publicou na Revista da Semana um artigo intitulado 70% dos alunos de Belas Artes são mulheres, que teve como objetivo analisar o número de alunas na instituição, comparando-o com a baixa inserção e permanência no circuito artístico. Ele buscou compreender as causas do desaparecimento de diversas artistas mulheres após terem se dedicado anos a fio à formação artística. Depois de terem enfrentado o preconceito da família e da sociedade, o que teria provocado a desistência de uma carreira ainda no início. Após conversar com diversos alunos, constatou que o casamento era um dos maiores empecilhos, pois o homem fazia a esposa decidir entre ele e o trabalho. Desse modo, tais se viam obrigadas a abandonar as tintas e os pincéis para cuidar do lar e da família. Para a manutenção do patriarcado, o poder do pai era transferido ao marido, sujeito que passava a tomar as decisões pela mulher. A permanência também era dificultada porque as produções não eram vistas com seriedade, recebiam avaliações descabidas, assim como duvidavam que elas poderiam efetuar uma arte de qualidade. Para eles, a relação delas com a arte não passava de amadorismo, considerada um mero passatempo.
Em 1958, o Diário de Notícias publicou o quantitativo organizado pela EMBA, que representou uma estabilidade no número. Todavia, isso não responde o cerne da questão. Quantas artistas mulheres conseguiriam visibilidade após formadas e casadas? Segundo Machado, no texto mencionado anteriormente, assim como o maior problema, o casamento também era uma das poucas, entre aspas, soluções encontradas. Ele se referiu especificamente à união entre artistas, dando-nos exemplos de casos bem-sucedidos. Isso corresponde a uma falsa solução, porque não resolve o problema, mas reforça o matrimônio como uma negociação, onde a mulher se viu obrigada a ter um marido artista para exercer o seu ofício. Em relação ao corpo docente, Renina Katz manteve afinidades com Henrique Cavalheiro e Quirino Campo Fiorito. Em entrevista a Radabramo, refere-se a eles como excelentes profissionais, com os quais aprendeu não somente o fazer artístico, mas também a importância que exerce um mestre na divulgação e transmissão do conhecimento. Entre as motivações de sua admiração por Campo Fiorito, destacamos o fato de ter sido um artista moderno e a relação com o Partido Comunista. Ela o descreve como, abre aspas, uma pessoa extremamente progressista, que não mantinha os vícios das escolas acadêmicas. Fecha aspas. Sua atuação foi importante na promoção de debates e estímulos à arte moderna, sendo reconhecido pelo engajamento na atualização do ensino artístico na EMBA. De acordo com Campo Fiorito, abre aspas, um professor não deve ser um paladino sistemático das velhas concepções. Ele deve ser, sobretudo, uma força ativa da sociedade e precisa negar toda passividade intelectual. De fato, não compreendemos sua declaração como um enfrentamento à academia, ou um pedido de abandono às normas clássicas, mas sim como uma defesa da abertura para as novas possibilidades de se fazer arte, em diálogo com o seu tempo. Não renunciar à perspectiva crítica em prol de fórmulas consagradas. A relação entre os dois se estreitou em 1948, quando a convidou para colaborar com o periódico Esfera, autodeclarado uma revista de cultura e antifascista. A partir de então, acompanhou de perto não somente em sala de aula, mas também nas exposições. Escreveu críticas a seu trabalho, publicadas com regularidade na coluna de artes plásticas do jornal. Além disso, outro aspecto a ser grifado diz respeito às temáticas abordadas. Adepto do realismo social, as questões presentes nas telas de Campo Fiorito durante as décadas de 1930 e 40 também se encontram nos desenhos e gravuras de Renina Katz, sendo uma afinidade não somente visual, mas antes disso, ideológica. Contudo, ressaltamos que, embora tenha sido uma referência ímpar, em nenhum momento buscou copiá-lo ou qualquer outro mestre. O método de ensino adotado por eles estava pautado no processo de descoberta e criação de cada um, com estímulos para a compreensão e avaliação do trabalho desenvolvido. Em depoimento a Leonor Amarante, podemos interpretar equivocadamente uma declaração de Renina Katz, uma vez que após mencionar os professores de quem foi aluna, cita o nome de Mário Barata. Recém-chegado da Europa após uma viagem de estudos, trouxe consigo novas informações sobre arte, às quais ela diz ter aderido gradativamente. Na época em questão, ele ainda não era professor dessa instituição, contudo já participava ativamente do cenário artístico. Desse modo, acreditamos que tenha sido aluna de Flecha Ribeiro, então responsável pela cadeira de História da Arte. O contato com Mário Barata, por sua vez, pode ter ocorrido tanto por meio de suas conferências, como através de conversas informais. Em 1946, concomitante ao ensino formal, matriculou-se no curso de Desenho de Propaganda e de Artes Gráficas da Fundação Getúlio Vargas, onde estudou xilogravura com Axel Skoschek e gravura em metal com Carlos Oswald. O primeiro foi aluno de Kate Kovacs em Viena. Portanto, Renina Katz teve como mestre um artista que foi discípulo de sua referência ímpar. Nas entrevistas comentou sobre a importância e dedicação dos professores, destacando como esforço, insistência e didática contribuíram para a formação de uma nova geração de gravadores. O curso extramuro possuía uma grande importância na sua formação, a ponto de ter seguido a carreira artística na gravura e não na pintura. Quando foi interrogada sobre a discriminação por ser mulher, assegurou nunca ter sofrido preconceito ou assédio. Ao contrário, as relações eram muito cordiais. Na palestra organizada por Sérgio Fingerman em 2003, afirmou ter sido aluna de Georgina de Albuquerque, sendo essa a única menção da artista como sua professora. Ela menciona como exemplo para demarcar como havia facilitado o acesso das mulheres à EMBA, bem como para ressaltar a sua importância na superação de barreiras impostas às artistas mulheres na inserção do circuito artístico. Até o momento, encontramos somente uma notícia de atividade da EMBA em que participaram juntas. Trata-se de uma excursão escolar de 1949 pelo interior do Brasil, contemplando os estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco,
regressando pelo Vale de São Francisco. Os trabalhos produzidos nessa viagem, no contato direto com a natureza e a triste realidade de milhares de brasileiros, constituíram uma exposição promovida pelo Diretório Acadêmico no Salão Assírio do Teatro Municipal. No currículo da artista consta o ano de 1948 como se fosse a data da primeira participação no Salão Nacional de Belas Artes, quando, na verdade, no ano anterior já havia exposto o trabalho Mulher Tricotando. A partir desse momento, até o final da década de 1950, esteve presente em todas as edições na seção de desenho e artes gráficas. Como era aluna de pintura, chegou a expor durante o curso trabalhos desenvolvidos nessa técnica. No que diz respeito às temáticas, tanto nas telas como nas chapas, predominavam a figura feminina, as cenas domésticas, natureza morta e paisagens. O periódico O Momento Feminino foi de suma importância para sua divulgação, tanto com as críticas de Silva de León Charriot, quanto pelas fotografias, as quais permitiam os leitores ter acesso ao seu trabalho. Em 1951, as maiores lauras do salão foram dadas a mulheres. O prêmio de viagem ao país para a gravadora Renina Katz e o viagem ao estrangeiro para a escultora Zélia Nunes. Segundo o Campo Fiorito, trata-se de um feito inédito, porém torna-se necessário conferir tal declaração, e caso verdadeira, inseri-la na história dos salões no Brasil. A litografia Vigília traz uma cena de atmosfera soturna, onde um pequeno grupo se posiciona em volta de uma criança, deitada em profundo repouso, remetendo-nos aos trabalhos de Kate Kovacs. Quanto à viagem, ao conferirmos o itinerário traçado, observamos como esse remonta, em parte, à excursão realizada anteriormente com a professora Georgina de Albuquerque. Tal fato indica como a atividade despertou interesse em conhecer de perto as mazelas do nosso povo. Supostamente, depois de formada, ela manteve uma boa relação com a EMBA, dado que a escolheram para inaugurar o novo salão de exposições como amostra individual em 1953. O texto da exposição foi assinado por Cândido Portinari, pintor que admirava e teve a oportunidade de ser aluna. Porém, no final da década, comentou a Suzana Rodrigues, do Diário de São Paulo, que inicialmente considerava a escola como, entre aspas, o templo sagrado da arte, mas durante o curso mudou a sua visão. Em suas palavras, abre aspas, infelizmente esse meu ídolo foi se desvanecendo e se revelando pouco a pouco rançoso. Fecha aspas. Ainda que decepcionada, buscou destacar também os aspectos positivos dessa experiência, como a, abre aspas, disciplina no trabalho e oportunidade de conhecer jovens artistas, cuja convivência supria de muitas deficiências da escola. Fecha aspas. Sendo assim, atribuiu importância ímpar aos laços construídos, os quais colaboraram para sua formação até mais do que as próprias aulas. Independente do que sente e ou pensa, integrou a mostra comemorativa do bicentenário da escola, no Museu Nacional de Belas Artes, em 2016. Há 70 anos, frequentou nesse prédio o curso de pintura e ali também recebeu os prêmios do salão. A recente exposição foi um reconhecimento da instituição, não só a ela, mas a todos que acolheram durante essa longa trajetória e nela deixaram a sua marca. Esses artistas foram sementes, comprometeram-se em disseminar o conhecimento de diferentes maneiras. Se fosse necessário responder qual a maior contribuição da EMBA para Renina Katz, diríamos que foi a consciência de sua potência como artista, inquieta, combativa e ativa. A escrita da história da Escola de Belas Artes também é a escrita de seus alunos. Muito obrigado.